Isaías 61, por gentileza, queridos, vamos abrir. Deus quer falar ao nosso coração. Isaías 61, de 1 a 4. Você achou para mim aquela, né? Então vamos juntos aqui no telão. Pode apagar as luzes, para ficar mais fácil para o pessoal ler. Vamos juntos aqui no telão, queridos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Pai bendito, que nessa manhã nossos olhos se abram à ministração da Tua palavra, enquanto, ó Deus, abençoas a vida da Silvana Guimarães, que está em estado grave, em coma. Ela é cunhada da Zuleika, e pede da parte do Senhor este livramento, que Teu óleo de cura, que Teu bálsamo de Gileade seja derramado sobre a vida da Silvana, e ela experimente da Tua graça, do Teu favor e da Tua cura, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vou procurar ser breve nessa manhã, porque essa é uma manhã de ceia. Mas há 3 coisas que eu preciso compartilhar acerca da passagem que acabamos de ler. Apenas 3 coisas. Em primeiro lugar, esse texto bíblico está falando do ano aceitável do Senhor. Que ano aceitável do Senhor é esse? É o ano do jubileu. O que seria o ano do jubileu? Para o povo judeu, o Senhor estabeleceu algumas leis para que a justiça fosse estabelecida, para que não houvesse opressão sobre a sociedade, especialmente sobre o mais pobre. Então Deus estabeleceu que de 7 em 7 anos, então contando 6 anos, no 7º ano haveria descanso da terra e haveria libertação do escravo. E isso sucedendo de 7 em 7 anos, 7 em 7 anos, até que 7 ciclos se cumprissem. Quando se cumprem 7 ciclos, nós vamos ter 49 anos, porque são 7 vezes 7. 49 anos, no 50º ano, que é o ano seguinte ao ano 49, quando se completariam 50 anos, então haveria uma grande proclamação de libertação. Haveria uma grande proclamação de perdão. Haveria uma grande proclamação para que os escravos pudessem ter suas algemas partidas e pudessem voltar para casa. Haveria, no 50º ano, no ano aceitável do Senhor, a proclamação da bondade, onde as dívidas seriam quitadas, onde os escravos poderiam ser libertados, onde as posses seriam devolvidas aos seus primeiros donos, porque muitas dessas posses haviam sido vendidas pela pobreza, pela dificuldade, pela opressão social. Então muitos tinham de, ao longo da vida, se desfazer das suas propriedades, mas no 50º ano as terras seriam devolvidas. E então, nessa grande proclamação, haveria consolo ao que chora, haveria restauração ao pobre, haveria libertação das algemas. O Senhor imprimiria algo extremamente benéfico e bondoso, e aquilo seria uma proclamação de bondade. Imagina as pessoas, na medida em que vão chegando
vai se aproximando o 50º ano, a expectativa do pobre, a expectativa do escravo, a expectativa daquele que chora, que tem sobre si uma opressão social terrível, mas na medida em que vai se aproximando o 50º ano, o coração vai se alegrando, porque ele já contempla, porque ele já vislumbra que no 50º ano seria proclamado sobre todo o território de Israel consolo aos que choram, libertação aos cativos, justiça aos pobres. E então aqueles que de alguma forma estavam de luto, como Noemi estava de luto, a Noemi da Bíblia, por haver perdido seu marido, por haver perdido seus 2 filhos, vestes de luto, vestes de tristeza, de pobreza, de indignação, mas na proclamação do ano aceitável do Senhor, essas vestes de luto seriam substituídas por vestes de louvor, as cinzas de sobre a cabeça seriam substituídas por uma grinalda ou por uma coroa. As vestes como sacos de humilhação seriam substituídas por vestes de louvor. Que coisa tremenda! E o Senhor está dizendo que seria o ano aceitável, é a proclamação da liberdade, proclamação da justiça e da bondade. Mas também seria o ano da vingança do Senhor, e a proclamar a vingança do Senhor. Você já ficou indignado com alguma coisa? Só você ligar a televisão que você vê, você fica indignado. A injustiça contra os animais, a injustiça contra as crianças, que quando passa a gente não tem estômago para ver, desliga, muda de canal, porque não tem estômago para ver. Aquela indignação e uma vontade de se vingar. No fundo há no coração de cada um de nós um sentimento de indignação tão grande, quando você vê uma opressão a um idoso, violência a um idoso, a uma criança, a um animal, à sociedade em geral, a corrupção na política, um desejo de chegar adiante e esbofetear. Isso, o mais bonzinho tem desejo de esbofetear, porque o desejo é outro, porque a vingança é grande. Mas Deus não nos permite nos vingar, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Ele tira da nossa mão a espada, por isso que Ele imprime em nós o espírito da mansidão, de que falamos na semana passada. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E somente os mansos, que tiveram a espada tomada das mãos, por entenderem, Deus, a vingança não é minha, é o Senhor quem julga. Eu aguardo o ano do jubileu. Eu aguardo o ano em que a bondade se manifestará de tal maneira que as algemas serão partidas, mas não somente isso, será também o ano da vingança do Senhor, porque aquilo que nos foi proibido, não é proibido para Deus. Então quando entregamos o juízo em suas mãos, é Ele quem vinga, e no devido dia, Ele se vingará daqueles que oprimem os pobres, daquele que oprime a sociedade, dos políticos corruptos, dos não políticos, mas que igualmente são corruptos, das pessoas que se utilizam dos seus poderes para oprimir, para fazer o mal. Devemos entender que o ano do jubileu é um ano de bondade para abençoar os mansos, os pobres e os que choram, conforme falamos na semana passada. Mas será um ano de juízo, mas será um tempo de juízo sobre aqueles que não se arrependem, sobre aqueles que oprimem, sobre aqueles que mantêm a espada na mão para fazer o mal contra os outros. Por isso que o Senhor está dizendo: proclamarei este ano, ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Primeira coisa então que eu quero dizer nessa manhã é que o ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu. Pastor, eu não sei em que ano que estou. Segunda coisa que eu quero dizer é que esse ano do jubileu, espiritualmente falando, se cumpre em Jesus Cristo. Quantos aqui estão em Jesus Cristo? Então, diga para o seu vizinho: se você está em Cristo, o ano do jubileu chegou na sua vida. Diga isso para ele. Aleluia!
Se você está em Cristo, se havia uma contagem para o povo judeu, porque ele está falando de questões sociais, em Isaías 61, na promulgação da lei, lá em Levítico, ele está falando de coisas temporais, geográficas, que tem data, que tem cronograma, que tem uma perspectiva social, sim, mas quando olhamos para Jesus, a abrangência é maior. Já não está mais limitada a uma geografia, já não está mais limitada a um tempo, já não está mais limitada a uma contagem de anos, já não está mais limitada a uma condição social. O pobre, o triste, o que chora, socialmente falando. Quando olhamos para Cristo, a abrangência é maior. Quando olhamos para Jesus, se no Antigo Testamento há de se falar sobre o pobre, socialmente falando, em Cristo é o pobre de espírito. A perspectiva é espiritual, não é mais meramente social, geográfica ou temporal. Ela é espiritual. Por isso a segunda mensagem que eu quero trazer hoje é que o ano do jubileu se cumpre em Jesus. Lá em Lucas 4, de 14 a 21, o Senhor entrando numa sinagoga em Nazaré, que vamos visitar lá com a Patrícia, e lá a gente vai ter oportunidade, Patrícia, de abrir a Bíblia, Isaías 61, e dizer, olha, estamos no lugar onde isso aconteceu, onde Jesus cumpriu a profecia de Isaías 61, Lucas 4, de 14 a 21. A Bíblia diz, Jesus voltou para a Galileia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahvé está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Quem está no Senhor, diga glória a Deus. E quem ainda não está no Senhor, diga glória a Deus, porque na hora em que você dá glória a Deus, automaticamente seu coração se inunda desta verdade, e você é transformado pela graça. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga tinham todos os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu. Porque o cumprimento é espiritual. Ele não depende mais, espiritualmente falando, da contagem de 50 anos. Ele não depende mais, espiritualmente falando, de uma promessa específica aos que habitam em Sião, ou em Jerusalém, ou em Israel. É uma promessa universal, ela é espiritual, ela alcança os de Ribeirão Preto, ela alcança os do Brasil, dos Estados Unidos, de Portugal, da Europa, da Ásia. Hoje no dia de Jesus, mas hoje quando essa escritura se abre diante do seu olhar, hoje se cumpre essa escritura, que hoje, foi o hoje de Jesus, mas é o meu hoje. Né, irmã Mafalda? É hoje, quando estamos com a escritura aberta diante dos nossos olhos. Hoje se cumpriu esta escritura, porque é uma promessa espiritual, não está limitada a Nazaré, a uma sinagoga, não está limitada a Jerusalém, a Israel, às nações. Hoje, quando se abre a escritura, e eu entendo que Isaías 61 se cumpre na pessoa de Jesus. Então essa promessa é para a minha vida. Hoje, aqui e agora. O cumprimento em Cristo Jesus.
Qual que é a importância da gente ter o entendimento de que toda esta libertação está em Jesus? Porque tira de nós o mérito que nunca teremos. Você se esforça para ser bom, mas você nunca será bom o suficiente para merecer o que está em Isaías 61. Mas há alguém que se fez bom no meu lugar e no seu lugar. Você busca a santidade, mas nunca será santo o suficiente para merecer o benefício dessa palavra. Portanto, acreditar que essa palavra se cumpre numa pessoa, isso retira dos seus ombros aquele peso enorme de uma justiça que você luta para ter, mas nunca consegue ter, de uma santidade que você busca ter, mas nunca atinge o seu limite, o seu padrão ideal, de um mérito que você busca durante a sua vida, mas nunca o terá na condição humana em que você vive. Então esse é o benefício de saber que tudo isso está em Cristo. E é justamente quando eu me vejo pobre, limitado, desprovido de mérito, eu olho para Jesus e sou saciado e preenchido nas minhas debilidades, nas minhas vulnerabilidades e nas minhas fraquezas. Quando estou entristecido pelos bombardeios que me cercam, então a minha alma se abate. Humanamente falando, ela se abate, a minha e a sua. Mas eu olho para Jesus e percebo que há sobre ele um óleo de alegria que eu não tenho. Então, na hora da minha tristeza, da minha agonia, da minha dificuldade, eu olho para Jesus e percebo, está nele. E ele disse, hoje se cumpriu a Escritura. Hoje, lá em Nazaré, há mais de 2000 anos, mas hoje, quando eu abro as Escrituras e percebo que este óleo de alegria me está disponível. O objetivo dessa pregação não é somente anunciar a promessa de Isaías 61, nem tão somente trazer o cumprimento em Jesus lá em Nazaré. Mais do que isso. O objetivo dessa pregação é dizer que esse hoje transcende a Nazaré. Esse hoje me alcança hoje, agora, quando eu ouço essa pregação, quando eu ouço essa palavra e me vejo triste. E me vejo pobre, e me vejo oprimido, e me vejo ansioso, e me vejo sem perspectiva. Mas quando essa palavra entra no meu coração, então eu posso dizer, hoje, na vida do Wilson, na vida da Francine, na vida do Pascoal, na vida do Thales, hoje, essa palavra se cumpre na minha vida. Hoje. Então eu queria lhe perguntar. Qual é a sua condição? Eu disse que ia falar sobre 3 coisas. A primeira delas é o ano aceitável do Senhor. O ano do jubileu. A segunda coisa é que o ano do jubileu se cumpriu em Cristo há mais de 2000 anos, e ele disse, hoje se cumpriu essa palavra na minha pessoa, o Espírito do Senhor me ungiu a Cristo, para que por meio dele, toda esta proclamação pudesse ser feita, não só nos limites de Israel, mas nos limites do mundo, que ouve e crê nessa palavra, segunda coisa. Mas a terceira coisa, é que esse hoje, é hoje, agora, na minha experiência e na sua experiência. Eu queria ler uma palavra, uma descoberta, essa descoberta de um evangelista, John Hyde. Ele era um americano que foi o responsável pela salvação de milhares de indianos. Ele orava para ganhar um indiano por dia. Orava, Senhor, que eu não vá dormir hoje sem que alguém se converta. Não uma confissão de fé barata. Não, eu vou orar e o Senhor vai me trazer alguém que está sedento pelo Evangelho e ele há de se converter.
E naquele ano, no final daquele ano, a cada dia, ele ganhou uma alma por dia. No final do ano, ele tinha o bônus, o ano tem 365, né? Então, no final daquele ano, ele ganhou 400 indianos para Jesus, ganhando um a cada dia. Depois ele aumentou. No segundo ano, ele ganhou 2 pessoas por dia. E o tempo foi passando. Chegou um determinado dia, ele pediu: Senhor, eu amo essas pessoas onde eu estou. Sou americano, mas estou pregando aqui na Índia. E eu vou orar pelos indianos. E ele, no tempo em que ele estava orando por 4 pessoas, ele percebeu que de alguma forma o coração dele estava meio frio. E ele não conseguia desenvolver o ministério como ele desejou desenvolver. E na sua biografia alguém escreve sobre ele. Então, em oração, ele pedia ao Senhor para lhe mostrar que obstáculos na sua vida estavam impedindo a bênção. Invariavelmente, ele descobria que era a falta de louvor na sua vida. Assim, ele trocava suas cinzas pela grinalda de Cristo, seu pranto pelo óleo de alegria de Cristo, seu espírito angustiado pelas vestes de louvor de Cristo. Enquanto ele louvava a Deus, as almas vinham a ele e os números que faltavam eram completados. Olha que coisa tremenda. O que Deus mostrou para ele, foi isso que eu estou tentando passar para vocês aqui hoje. Porque às vezes nós temos uma experiência com a Bíblia, mas lá no longínquo de Isaías 61. Ou mesmo há mais de 2000 anos, Jesus em Nazaré, hoje, há mais de 2000 anos. Mas qual foi a experiência deste homem? Lá no seu quarto de oração, Deus lhe disse: traga a promessa de Deus para a sua experiência pessoal, porque você está em cinzas, porque você está de luto, porque você tem se deixado levar pela tristeza. E agora, meu amado e minha amada, quantas coisas nos aborrecem? Quantas mães aqui preocupadas com filhos que estão num outro país e elas não podem consolar os filhos, então aqui elas estão angustiadas, agoniadas. Quantos bombardeios sociais, financeiros, quanta opressão para o empresário, para aquele que está tentando ganhar o pão com justiça, carga tributária, opressão, luta, angústia. Não estou falando de Nazaré, e nem estou falando de Sião, lá em Isaías 61, mas eu estou falando na Sião nossa de cada dia, no nosso dia a dia, nas nossas lidas diárias, familiares, sociais. E que nos vemos exatamente no contexto que Isaías descreve. O que John Hyde descobriu? Troque as tuas cinzas pela grinalda de Cristo. Tira essa veste de luto que você vestiu a partir do momento em que você teve uma grande derrota na sua vida e você nunca mais se despojou dessa túnica de luto. Troque-a pelo manto de alegria de Cristo. Está disponível a você hoje, agora, aqui, pela fé. De tal maneira que a terceira coisa que eu quero que você entenda é a necessidade de você se apropriar dessa promessa de Deus hoje, aqui e agora. Pastor, como eu posso me apropriar? Como manso, aproprie-se das boas novas. Diga, como manso, apropriar-me-ei das boas novas. Que boas novas, queridos? Já foi proclamado o ano do jubileu na sua vida em Jesus Cristo. Essa é a boa notícia. E se você tem o espírito da mansidão, para não se vingar por conta própria, mas deixar que Deus estabeleça o juízo, então você é manso. Você se inclina, como o bambu se inclina ao vento. Então, receba a proclamação das boas novas.
Diga: como pobre de espírito, vou me apropriar da restauração. Diga: como cativo, eu me aproprio da liberdade. O que tem feito você cativo? Você é cativo das dívidas? Você é cativo da pornografia? Você é cativo do espírito de vingança? Você é cativo da amargura? Você é cativo da depressão? Você é um prisioneiro da falta de perdão? A palavra de Deus proclama hoje libertação aos cativos. Você é cativo da culpa? Você é cativo das maldições hereditárias? O Senhor te chama a um nível de arrependimento, de confissão, para que a proclamação da libertação seja uma realidade na sua vida. Diga: como triste, eu vou me apropriar. Diga: eu me aproprio do consolo de Deus. Seja qual for a causa da sua tristeza no dia de hoje, o Senhor proclama consolo. Como entristecido, eu me aproprio do consolo de Deus. Amado, isso precisa ser uma chave na sua vida e na minha vida. Porque isto vai te manter numa situação de estabilidade, mesmo no mais alto grau de temperatura, de pressões pelas quais você possa sofrer dia a dia. Receba essa promessa de Deus. Como entristecido, aproprie-se do consolo. E diga: como enlutado, eu troco as cinzas pela glória, a tristeza pelo óleo de alegria, e o espírito angustiado pelas vestes de louvor. Espírito angustiado, o espírito que dorme e acorda e come e trabalha e volta para casa, mas não tem descanso. É espírito angustiado, que pode ser uma realidade na vida de qualquer pessoa aqui presente. Mas a libertação que há em Cristo Jesus permite a troca do espírito angustiado pelas vestes de louvor. O que John Hyde descobriu? Que o espírito dele estava angustiado. Que ele não estava conectado ao trono de Deus, porque de alguma forma estava se deixando levar pela opressão da vida. Mas naquela hora ele disse: eu me aproprio, eu vou tirar essa veste de luto, de cinzas, de tristeza, e vou louvar a Deus. Eu vou adorar a Deus. Eu vou ministrar ao coração de Deus. Deixarei as preocupações de lado e permitirei que o meu espírito se alegre diante de Deus. E é interessante, queridos, que a promessa de Deus continua nos versículos finais de Isaías 61, de 1 a 4, ele vai dizendo: e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Pode ser que você seja vítima de alguma coisa que tem vindo de geração em geração. Destruição e derrotas, e derrotas, e derrotas, mas que quando chega na sua vida, é proclamado o ano do jubileu. E as posses que foram levadas de geração em geração, lhes são devolvidas. Mas eu não estou falando aqui do ponto de vista social ou territorial, mas quando herdamos a bênção espiritual, o social também vem a reboque. Há questões materiais também se vislumbram diante do nosso olhar. Há uma restauração daquilo que foi destruído de geração em geração até chegar na sua vida. Mas quando é proclamado o ano do jubileu,
Deus traz restituição para você. Começa no espírito, transborda na alma, abençoa o corpo. E é por isso que Jesus, ao proclamar a mensagem nos seus dias, Ele devolveu a visão aos cegos, Ele curou os enfermos, Ele curou os paralíticos, Ele liberou perdão àqueles que estavam aprisionados pelo pecado, porque receberam nos seus corações o benefício do ano do jubileu, não mais limitado a um período, mas a mensagem espiritual de proclamação, onde todos os julgos foram quebrados. E é nesse sentido que eu quero orar por você nesta manhã. Se você se vê em algum nível de cativeiro, de tristeza, de amargura, o Senhor está proclamando hoje sobre a sua vida libertação em nome do Senhor Jesus. Eu quero lhe convidar a vir à frente. Por gentileza, venha aqui à frente. Falei sobre 3 coisas nesta manhã. Em primeiro lugar, sobre o ano do jubileu. Em segundo lugar, de que a bênção do ano do jubileu se cumpre na pessoa de Jesus. Mas a terceira mensagem é que esse hoje, que para Jesus foi lá em Nazaré, há mais de 2000 anos, mas esse hoje, para mim é hoje, é agora. Quando a palavra é proclamada, e se você crê nessa palavra, toda sorte de cativeiro, toda sorte de prisão é partida, é quebrada. Então receba essa libertação na sua vida. Se você se vê escravo em alguma área, arrependa-se dos pecados, confesse os pecados e receba hoje essa proclamação. Deus trará restituição na sua vida do que Ele prometeu como original para você. Pai, hoje nós estamos proclamando esta palavra e nós queremos adorar ao Teu nome em cima desta verdade. E enquanto cantamos, e enquanto louvamos, e enquanto trocamos as nossas vestes de luto, enquanto tiramos da nossa cabeça as cinzas e colocamos a grinalda, a coroa de Jesus, enquanto tiramos as vestes de luto e nos revestimos das vestes de louvor, e abrimos a nossa boca em louvor e adoração ao Teu nome, restaura a nossa sorte, ó Deus. Traga restituição, traga, Senhor, libertação, porque Teu Espírito está presente neste lugar e Te agradecemos por isto. E enquanto oramos por nós, vamos orar também pela nossa nação brasileira, que também está em vestes de luto, que também está de cinzas, que também está em tristeza, em amargura, em opressão. Vamos orar não somente por nós, vamos orar por este ano de eleições, este ano político. Vamos proclamar esta libertação para toda a nossa nação brasileira, todo o território da nossa nação. Vamos fazer deste hino a palavra profética para a nossa vida, família e nação, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Senhor, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. oh Jesus, E a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram
fim de que se chame carvalhos de justiça. Cantamos pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. A consolar a todos os que choram, A consolar a todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés do espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória, plantados pelo Senhor, para a sua glória. vamos receber agora, queridos, vamos receber nesta hora a promessa do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Vai recebendo deste espírito de alegria, vai recebendo, vai se apropriando agora. Toda ansiedade vai sendo substituída pelo espírito da fé, da alegria, do renovo. Todo espírito conturbado, perturbado, vai dando lugar ao espírito da alegria, ao espírito de Cristo. Receba agora na sua vida, receba agora na sua vida. Toda a tristeza, todas as lágrimas estão sendo substituídas pela alegria, pelo óleo da alegria. Vai recebendo para a sua vida, vai recebendo para a sua casa, vai vendo o seu filho sendo abençoado e sendo visitado por esta alegria. Ele que há muito tempo não sorri, ela que há muito tempo fala somente de morte, mas vai recebendo agora para a sua casa, para os seus filhos, para a sua posteridade, deste óleo de alegria, deste óleo de vida, deste bálsamo de libertação, de restauração. Ordenamos agora a todo espírito de suicídio que bate em retirada, todo espírito de morte que bate em retirada de nossas casas, de nosso arraial, em nome de Jesus, porque chega o espírito da alegria, a proclamação da liberdade, a proclamação do consolo aos que choram. Oh Senhor querido, todas as algemas sejam partidas agora, todo cativeiro seja partido agora, toda a prisão espiritual seja partida agora, quebrada agora, toda a corrente do mal seja partida, despedaçada, em nome de Jesus. Oh Senhor, proclamamos libertação, proclamamos alegria, proclamamos vida, proclamamos redenção, proclamamos refrigério, proclamamos esperança. Oh aleluia. Levante as suas mãos, queridos. Vamos nos alegrar em Deus. Se o Espírito de Deus tem trazido ao seu espírito alegria, sorria diante de Deus, regozije-se diante de Deus, proclame sua libertação em Cristo Jesus, não mediante os seus méritos, mas mediante o mérito de Cristo. Está em Cristo a nossa libertação, a nossa alegria está nele. Aleluia, fonte do meu regozijo, fonte da minha alegria, vestes de alegria, óleo de alegria. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Minha alegria está em Ti, Senhor. Minha alegria está em Ti, Senhor. Meu regozijo está em Ti, Senhor. Oh, proclame desta alegria para a sua casa, para os seus filhos, para a sua posteridade, em nome do Senhor Jesus. E vamos aplaudir aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Todo espírito de tristeza bate em retirada, espírito de luto é substituído pelas vestes
de alegria, de renovo, de vida que há em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Eu queria que você voltasse para o seu lugar, mas antes abraçasse seu irmão dizendo: o ano do jubileu chegou na sua vida em Cristo Jesus. O ano do jubileu chegou em Jesus.